Hello, protagonista! Estamos voltando aos poucos. Eu tô gravando esse episódio no mesmo dia que eu gravei o anterior, e o anterior foi um episódio muito profundo pra mim. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista esse ou ouça esse, depois você vai lá pro outro no seu tempo, tá? Porque é um assunto que precisa de presença para ouvir e que foi muito importante para mim também, sabe? Eu tirei um tempinho aqui, fiz um lanchinho, respirei, voltei. Então, geralmente você me vê aqui toda, hello, protagonista, mas eu não estou ainda nessa energia, eu ainda não estou 100% inteira. O que eu tenho para oferecer para você hoje é isso. Então eu peço aqui o seu acolhimento por isso. De certa forma, eu não quis de maneira nenhuma interromper as gravações do podcast, porque é um projeto que me preenche profundamente, que me faz bem, que me alicerça e que eu sinto que é um espaço onde a gente pode falar sobre assuntos necessários com tempo. E hoje a gente vive correndo. Então, se você chegou agora aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente fala sobre os assuntos profundos da vida e assuntos não tão profundos, mas tudo que envolva o nosso protagonismo, a nossa inteligência emocional, que eu gosto de chamar também de liderança emocional, acaba estando aqui nas nossas pautas. Então, se você está me vendo no YouTube, por favor, deixa aquele like caprichado, tá? Ele ajuda muito para que esse episódio seja mais recomendado. Se você está nas plataformas, lembra de seguir o podcast, de avaliar o podcast. E no final, por favor, deixa um comentário sobre o que dessa mensagem te apoiou, de que forma essa mensagem te encontrou no dia de hoje. Esse feedback é muito importante para mim. Eu fiquei aqui quebrando a minha cabeça. Geralmente eu não planejo pautas rígidas, eu vou sentindo o que precisa ser dito. E ainda mais nesse momento de luto que a minha família e eu estamos passando, eu falei, caramba, qual é o assunto que conecta com isso? E nesse meio tempo que eu parei de gravar o outro programa e vim gravar esse, que eu fiz a pausa pro lanche, pro respiro e tudo mais, eu abri uma mensagem de um amigo. E foi uma mensagem tão bonita, uma mensagem tão sincera, que me veio no coração falar sobre amizades, sabe? Falar sobre o que a gente espera das amizades, o quanto a gente se cobra ou cobra o outro de um determinado objetivo de atenção, de tempo, de dedicação, para que de repente a gente não acabe desgastando relações que são verdadeiras por conta das nossas expectativas idealizadas, difíceis de serem cumpridas. Então, vem aqui outra palavra que ontem, falando com uma amiga, faz meses que eu não falo com ela. E ela falou, amiga, eu falei para ela estar passando por um momento sensível, não abri o que que era, a gente tá para se encontrar, ela mora em Paris. E a gente tá para se encontrar, ela tá para vir na imersão Liberdade de Ser, que acontece 17, 18 e 19 de outubro, no interior de São Paulo. E assim, eu tô num momento que você pode até pensar, né? Se você entendeu o que eu tô passando, uma perda gestacional e um luto, você deve estar se perguntando, Ju, mas como assim? Você vai conduzir a imersão? Eu mantive algumas coisas na minha rotina porque são atividades que de fato me colocam de pé. E a imersão é o projeto que eu mais amo. Claro, tem a mentoria Dharma que eu amo de paixão, mas a imersão é uma vivência, é uma experiência, é natureza. É a gente voltar para nós, voltar para dentro, é liberar de dentro de nós mais confiança, mais coragem, mais autenticidade. E eu me nutro fortemente em conduzir a imersão. Não tô lá só para entregar, tô lá para viver junto. Ou seja, eu tô precisando da minha própria imersão ao lado de mulheres incríveis, 3 dias em que a gente de fato olha para o que é necessário. Eu também preciso olhar para várias questões. Então, eu estava conversando com essa amiga que ela tá para comprar a passagem para vir para a imersão. Ela já participou de uma edição, ela tá indo para a segunda participação dela. Ela é médica, maravilhosa, a doutora Renata Cortella. E a Rê falou assim: ai, Ju, você sabe, né, que eu sou uma amiga de baixa manutenção, mas que eu tô aqui com meu coração aberto porque você precisar. Peço desculpas se às vezes eu estou ausente. Eu vou até abrir a mensagem dela, gente, porque eu acho legal eu colocar ao pé da letra, a gente não colocar palavras na boca da outra pessoa, né? Acho que é o meu lado jornalista aqui, não me deixa colocar palavras
na boca de outra pessoa. Minha querida amiga, receba meu carinho e saiba que estou aqui sempre para a vida pessoal e negócios. Eu sou aquela amiga de baixa manutenção, mas sempre pronta. Vou comprar minha passagem para estar aí na imersão. Me conte tudo. Então, essa frase, amiga de baixa manutenção, eu falei, caramba, eu sou essa amiga. E o Krika, meu marido, esses dias, a gente estava juntos numa viagem que a gente fez recente, que foi providencial. Ficamos imersos na natureza com uma alimentação saudável, muito bem cuidados, foi incrível. A gente foi lá para Penedo. Penedo já é Rio de Janeiro, né? É uma colônia finlandesa que tem. E ali tem um spa, é um spa médico, super premiado. E a gente estava com essa viagem marcada há muitos meses e fomos, chama Rituale o lugar. Incrível. Foi o melhor momento de estar lá. Eu fui muito bem acolhida porque a gente passa com nutricionista, com médico. E eu tive que falar, pessoal, eu tô passando por uma perda gestacional. Enfim, o meu corpo ainda não se manifestou, não sei quando vai começar, e fui muito bem cuidada lá. Foi um momento de silêncio, tem palestras também sobre espiritualidade. Eu falei, gente, eu fiquei de cara, eu falei, caraca, é essa saúde que eu acredito, que é a saúde holística, que olha para os aspectos da saúde na nossa vida, não é só um spa médico, de repente, para quem quer perder peso, ou parar de fumar, ou parar de beber, ou sei lá, fazer um detox. Cara, eles olham também para a espiritualidade, arte terapia, fora o spa mesmo, essas terapias, né? Enfim, daí eu tava lá com o Krika e ele puxou esse gancho sobre amizade. Ele falou: ah, amor, poxa, hoje em dia eu tenho tantos parceiros, amigos, tô em contato com eles, falo com eles, tenho uma convivência, porque quando ele veio morar no Brasil, o Krika, ele nasceu aqui em Santos, passou 20 anos morando na Dinamarca, né? Muitas pessoas acham que ele nasceu na Dinamarca, mas ele passou 20 anos lá. E quando ele voltou para o Brasil, eu o conheci 2 anos depois que ele já tinha se mudado para cá, ele morava na minha rua. E eu lembro a dor dele durante anos, e talvez você que fez uma transição de vida para morar em outro lugar, seja em outra cidade, estado ou país, ecoe para você isso. Ele falava, ele sentia muita falta dos amigos dele, porque ele ainda não sentia que aqui ele tinha amizades tão fortes como aquelas que ele nutriu ao longo de anos na Dinamarca. E a amizade é tempo. É você plantar uma semente, cuidar do solo, arar esse território, nutrir esse território para que a semente germine, cuidar da semente, aquela coisa toda. Então leva tempo para virar uma árvore, para dar frutos, né? E a gente é muito imediatista, a gente às vezes é bem egoísta também com as coisas, enfim. E aí ele trouxe isso, eu fiquei tão feliz com esse relato dele, a gente tá juntos há 15 anos, né? Dele poder sentir que tem amizades sinceras e verdadeiras, que ele tem essas convivências. E ele falou assim: você não liga muito para suas amigas, né? E na verdade, quando meu marido olhou para mim e falou: você não liga muito para as minhas amigas, ele não quis dizer que eu não me importe. Mas quando a minha amiga Renata Cortella falou: amiga, eu sou aquela amizade de baixa manutenção. Eu me vi nisso, porque pela primeira vez na vida eu entendi um perfil que a gente pode ter dentro de uma amizade. Então eu não sou a pessoa que toma muita iniciativa para mandar mensagem. Eu não gosto de fazer ligação telefônica, tenho essa característica. Às vezes alguém me liga, não quero atender, eu não atendo, oi, tava aqui e tal. Eu tenho isso, tô sendo sincera. Eu tenho esse perfil, só que muitas vezes eu questionava se eu era uma pessoa, se realmente eu era uma boa amiga. Porque eu não tenho essa iniciativa de chamar sempre, vamos fazer programações. Eu não era a pessoa que montava o rolê, eu era que ia e eu topava um monte de coisa, assim, eu sou super aberta e fui ficando mais seletiva, claro, mas eu muitas vezes me questionei se eu era uma boa amiga, se eu era uma amiga de verdade para alguém, se eu era alguém que as pessoas sentiam que se importava. E aí eu entendi. O meu estilo de amizade é aquele de baixa manutenção. Talvez eu acesse pouco, eu chame pouco, mas eu quero muito bem.
E eu adoro dar presente, então de repente a minha linguagem do amor aqui não é o palavras de afirmação, nem o tempo de qualidade, mas talvez seja outras linguagens. Quando eu encontrar, eu vou abraçar muito forte essa pessoa. E de repente eu vou preparar uma surpresa, eu vou dar um presente, eu vou escrever uma carta. Então você está vendo que esse assunto se entrelaça também com as 5 linguagens do amor. Quais são elas? Vamos relembrar aqui. Tem episódio aqui no podcast sobre isso, mas vira e mexe quando eu falo, vem um bom feedback de ai, que bom ouvir sobre isso. Então são 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes. E o 5º, eu esqueci. Provavelmente é um que eu não tenho. Vamos lá, Fê. Palavras de afirmação, elogios, presentes, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço. É porque eu não tenho, tá vendo? A amizade de alta manutenção tem muito atos de serviço. Você vai lá, você liga, você se oferece, você arregaça as mangas. É a minha mãe. A minha mãe, essa pessoa, mas eu não sou. E aí me deu um nó na cabeça, eu falei, caramba, então não quer dizer que eu não seja uma boa amiga, mas eu não sou aquela amiga superativa. Só que aí o que acontece? Um alinhamento de expectativas, eu acho que isso é importante para qualquer relação. E a gente não faz, né? Do tipo, amigo, o que você espera de mim? Você já perguntou isso para suas amigas? Eu não perguntei, no máximo eu perguntei isso quando me convidaram para ser madrinha, porque daí eu sei que eu sou assim. Falei, o que você espera de mim? Porque eu sou uma pessoa que viaja muito, eu não sou a pessoa que chama sempre, eu sou a pessoa que esquece aniversário. E aí, eu sou a pessoa que você está idealizando? Então, colocar isso às claras, e muitas vezes, quando somos nós que estamos criando altas expectativas sobre uma amizade, é entender se a pessoa consegue entregar aquilo para nós. Porque daí você pode começar a questionar a si mesma, a pessoa não gosta de mim, porque ela não liga para mim, porque ela é isso, porque ela é aquilo, por quê? A sua mente vai criar 1000 cenários, e 1000 cenários geralmente muito pessimistas e que são distantes da realidade. Se você tá achando isso, vá lá e pergunte para a pessoa. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo. Se eu tô com dúvida, eu pergunto. Eu não vou ficar deixando esse espaço para minha mente criar cenários pessimistas e muitas vezes intoxicando, apodrecendo uma relação que é boa. E que se tem uma distância é porque talvez a outra pessoa dessa relação seja alguém mais reservado, como eu. Ou tem um outro cenário, você se sentir rejeitada quando você, que é uma pessoa reservada, não é aquela que manda muita mensagem, nem que não liga sempre, aí você resolve mandar um alô para alguém, um sinal de fumaça. Aí você escreve lá um texto, você escolhe as palavras, você se dedica e a pessoa te responde com o quê? Com uma linha. Passei por isso outro dia. Mandei uma mensagem para uma colega aqui da internet e aí de repente veio uma resposta super concisa. Aí eu, poxa, nossa, que breve, né? Aí eu parei, respirei, qual é o perfil dessa pessoa? Eu trabalho com isso, gente, eu estudo comportamento humano há mais de 10 anos. Só de fechar o olho, lembrar dessa pessoa, eu sei qual é o perfil dela. A partir da minha análise, da minha convivência com ela, dos trejeitos, da maneira como ela se porta e por aí vai. É uma pessoa prática, é uma pessoa direta, pragmática que seja. Eu não posso esperar dela um textão, que nem quando eu resolvo me manifestar, eu mando lá um textão. Aí na hora passou. Então, quando você tem qualquer diferença e desconforto ao se relacionar com alguém, especialmente nos dias de hoje, através desta coisinha aqui, a gente interpreta muito mal as mensagens. Eu até gosto de mandar áudio, claro, respeitando o tempo das pessoas, porque misericórdia, né? Mas o áudio, ele transmite uma entonação, a sua emoção, o texto nem sempre. Então, é muito fácil você distorcer uma mensagem e acabar achando uma coisa que não era. E aceitar essa coisa que não era. E prejudicar uma relação porque você tirou as suas próprias conclusões, sem nem perguntar para o outro qual era a real intenção. Ou seja, a gente está, de repente, perdendo amizades, prejudicando relações porque a gente não sabe se comunicar. O problema não é a pouca comunicação que a gente tem, o problema é o que está nas entrelinhas.
quando a gente não é capaz de fazer perguntas simples sobre o que a pessoa quis dizer com aquilo. E de às vezes dar o braço a torcer, como eu que não gosto de fazer ligação telefônica, dar o braço a torcer e ligar e esclarecer as coisas. Eu estava com um problema com uma fornecedora. Paguei o serviço, mandei mensagem. Eu sou super paciente, mas chegou um momento em que eu falei, não dá mais. Não era respondida. Aí por um momento eu pensei, a pessoa que nos conectou, eu vou mandar um print do que está acontecendo para essa pessoa ver e eu vou perguntar, né, o que está acontecendo. Eu falei, não. Aí não é legal. Você está misturando uma outra situação, esquece. Gente, tem um helicóptero rondando aqui em cima, vocês não ligam, tá? Acontece. Aí eu falei, não. Aí eu acho que já não é legal envolver uma terceira pessoa. Isso é seu ego querendo ter razão das coisas, querendo alguém para passar a mão na sua cabeça. Larga a mão disso, resolve como uma adulta, resolve com sabedoria. Aí falei, hoje, de hoje não passa, eu vou ligar, porque eu não gosto de falar no telefone, né? Vou ligar. Vi que a pessoa estava online, liguei. Aí a pessoa atendeu, eu falei, pelo menos isso. Aí eu falei, tá, agora você respira. Não temos cachorros para soltar, apesar da gente querer. Seja humana, pergunte se a pessoa está bem. Porque a gente nunca sabe. Na minha cabeça passaram muitas histórias, mas eu já sei que a minha cabeça foi feita para isso. Só que às vezes você ainda não entendeu que a cabeça está ali para criar cenários péssimos. Oi. Primeiro de tudo, você está segura? Tá tudo bem com você? Aí ela falou, olha, desculpa, sei que não estou te respondendo, passei por um momento muito difícil, você não tem nada a ver com isso, mas cada dia que eu atrasei suas respostas, eu não sabia nem como te procurar novamente. Ela foi sincera, eu fui sincera, falei, vamos encerrar aqui, não quero mais o serviço, tá tudo bem, espero que você fique bem. E aí conversamos e pronto. Vai ficar com raiva, vai ficar com remorso, vai ficar ali ruminando a situação, é você que se ferra, entendeu? Então, se está acontecendo um problema de comunicação, resolve com uma comunicação alinhada. Claro que tem momentos que a gente está revoltado, que a gente está injustiçada, em que não foi justo o que aconteceu conosco, mas procura resolver da melhor maneira, com uma comunicação clara, porque senão a gente perde a razão, a gente acaba, assim, através dessas emoções excessivas, muitas vezes adoecendo também, entende? Não que eu seja contra você se manifestar, às vezes de uma forma mais imperativa, às vezes precisa mesmo, ainda mais quando você tem que pôr limite, você tem que dar um basta, sim, mas entenda o objetivo que você tem com aquele diálogo, entenda o objetivo que você tem com aquela conversa, porque às vezes é Deus ali, colocando alguns obstáculos sim no seu caminho para você aprender a fazer diferente, de uma maneira que até então você não fez. Então entenda esses obstáculos, inclusive nas amizades, nas relações, em alguém que você pagou e não te entregou o serviço, tudo isso é treinamento, Deus colocando treinamento para te capacitar. Agora, se você perder a cabeça, é muito difícil você conseguir, de fato, ter o aprendizado para sair desse lugar, para que isso pare de acontecer. Então, respira. Você tem que estar do teu lado. E às vezes estar do teu lado é respirar, baixar o facho e ter uma comunicação madura. Ai, Ju, mas você... Não, gente, também é difícil pra mim, tá? Então tem vezes que no meu relacionamento eu erro, eu falho, eu estudo isso, mas isso não quer dizer que eu estou imune a passar por isso. Mas o que eu queria trazer pra vocês foi um novo cenário para você se entender aí de repente no que é uma amizade de baixa manutenção, que pelo que eu entendi nas entrelinhas, eu nem pesquisei, não procurei, não fui atrás, mas pra mim caiu como uma luva, tão perfeitinha, que eu falei, gente, sou eu. Você procura pouco, você não se manifesta muito, você é mais reservada, mas você quer o outro muito bem. Você gosta de verdade das pessoas, você ama aquela amiga, mas é uma característica sua. Só que daí também, vamos lá, dá para melhorar. Não é porque você veio assim que será assim. Então, essa semana eu chamei pelo menos 5 amigas que eu não falava faz tempo.
Oi, e aí, como você tá? Manda notícia. Aí mandei áudio, porque, né? O áudio passa ali um carinho, uma emoção, passa uma informação a mais dentro do que a comunicação nos oferece, né? Estimula um sentido a mais, além da visão, estimula a audição. Então, mandei áudio para essas pessoas e foi super legal. Então, eu tenho que me incentivar, para não dizer me forçar um pouquinho, a ser solícita com as pessoas, a ser gentil, a ser ativa, a procurar, a mandar uma mensagem. Porque senão eu entro na zona de conforto, é verdade. É muito fácil pra mim. E eu não sou uma pessoa curiosa, sabe? Tipo, ai, o que será que tá acontecendo na vida daquela pessoa? Ai, será que ela se separou? Eu não tenho isso, sabe? Eu sou bem reservada mesmo. E de tão reservada, eu detesto sentir que eu tô invadindo o espaço do outro. Então, às vezes, eu nem faço algumas perguntas para as pessoas e para as minhas amigas, porque se ela não me trouxe aquele assunto, eu não quero, de repente, passar de um limite ou invadir. Então eu sou essa pessoa. E por muito tempo eu me questionei se eu era de fato uma boa amiga, e o Krika me questionou por que eu não procuro mais minhas amigas, por que de repente eu não tenho mais tanto contato com algumas delas, sendo que eu tenho amigas de infância e tudo mais. E eu poderia ter assumido um papel, né, da zona de conforto e tal, não, mas também ninguém me procura, também não sei o que lá, e me colocado no lugar da vítima, mas eu falei, não, é verdade. Eu procuro pouco as minhas amigas. Mas até que eu tenho feito aí meus movimentos para chamar pelo menos assim 2 ou 3 por semana, e vou fazendo um rodízio mesmo para alimentar essas relações. E algo importante a ser trazido aqui, meninas e meninos, né? Eu tenho 40 anos. Você sabe que existe uma curva nas convivências, né? E essa curva dos 40, eu não sei exatamente onde ela tá, mas daqui a pouco começa a cair, cair, cair. A gente vai entrando numa curva de cada vez mais solitude. E para muitas pessoas, a solitude é algo que elas enxergam como solidão, tá? Eu adoro ficar na minha individualidade, quietinha, sozinha, mas eu não sei quando eu tiver 70 como eu vou sentir isso. E o que acontece com a lei da vida e com o avanço da nossa idade é que cada vez mais a gente vai tendo menos convivências, menos acesso às pessoas, vão procurando menos. Os nossos amigos, vai chegar um momento que eles vão começar a partir, ou nós vamos partir, não é mesmo? E existe uma realidade que mostra ali que uma pessoa dos 60 para frente, dos 70 para frente, aí diante da expectativa de vida de cada um, vai ficar cada vez mais sozinha, né? Então, se a gente aqui com 40 anos puder repensar a maneira como a gente sai dessa zona de conforto na amizade, especialmente as pessoas com tendência de baixa manutenção, liga pouco, chama pouco, talvez a gente esteja criando um futuro melhor para nós lá na frente, certo? Então, o que é que você pode fazer aqui agora para melhorar suas relações, se importar um pouco mais, ou pelo menos mostrar para as pessoas que mesmo você sendo mais reservada, você se importa com elas? Fora de data, de maneira despretensiosa, sem esperar nada em troca. Essa é a ideia, sem esperar nada em troca. Não é que nem eu, esperando que mandei um texto uma bonita pessoa me responda com textão e veio uma frase. Não, eu errei, mas me peguei no pulo. Então, qual é a sua qualidade, a sua característica dentro de um relacionamento, de uma amizade? E como você pode fazer um pequeno esforcinho, 1% por dia, para melhorar isso? Para construir melhores relações hoje, para, meu bem, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, você tenha chegado num lugar que você vai olhar para o que você fez agora e falado, puxa, muito obrigada, isso me salvou. Porque no fundo, longevidade também tem a ver com relações, com círculos sociais, com espiritualidade. Então cuida disso agora, é mais fácil. Aí você vai ganhando musculatura emocional para ficar melhor ainda lá na frente. Fez sentido? Se você chegou até aqui, ao fim desse episódio, comenta, vencemos! Vencemos, para eu saber que você me ouviu até o fim, aí eu te aplaudo, meu bem. Então, ó como foi bom para mim, viu como eu comecei, como eu terminei o episódio? Você entendeu o que eu quis dizer sobre aquilo que me coloca de pé? É isso. Às vezes não é fácil começar, mas depois a gente vê o quanto que nos faz bem sustentar as atividades importantes, as nossas prioridades. E vocês são a minha prioridade. Então, muito obrigada.
Se você puder, manda esse episódio para suas amigas. Quem sabe ali vai ter uma viradinha suave, ou o começo de uma virada, para que vocês se relacionem melhor também, tá bom? E de repente, comenta aquilo que fez sentido para você. Te vejo na próxima segunda. Um grande beijo e até mais.